Olá, bom dia. Tudo bem com você? Como é que passou a noite? Tá tudo bem? Minha oração nesta manhã é que o Senhor continue te abençoando, te protegendo, te guardando, guardando a você e a sua família, te dê um dia repleto de bênçãos, te dê respostas, te dê alegrias. Hoje é dia de bênção na tua vida, em nome de Jesus. Creia nisso. Olha, nós estamos hoje lendo o capítulo de número 4 da Epístola Universal de Tiago. Olha que coisa maravilhosa que nós estamos nos alimentando nesta semana. Nós já estamos no capítulo de número 4, que tem um títulozinho aqui dizendo: Devemos resistir às paixões. Vamos ler então? Tá pronto? Então vamos lá. É muito bom saber que você também já deve ter dado o seu gostei. Se não é inscrito, já se inscreveu também. Aproveita aí e ativa o sininho das notificações. Se quiser mandar um comentário, pode mandar também. Olha só. Vamos lá, capítulo 4 de Tiago, diz assim: Donde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes, da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outrem? Eia, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Olhe mesmo que leitura preciosíssima nós temos no dia de hoje mais uma vez. Que banquete o Senhor preparou para nós. E como é bom saber que eu posso contar com a sua presença para nos alimentar juntos nesse banquete maravilhoso que o Senhor nos dá. Olha, nós lemos o capítulo de número... Nós lemos o capítulo de número 4. Lemos o capítulo de número 4 deste livro abençoado. Estamos já chegando para o final. E interessante que esse capítulo tem vários avisos. Olha o versículo 1 até o 12, o que é que diz? O que é que ele vem avisando? Ele vem falando sobre contenda entre irmãos,
fala contra o mundanismo na igreja. Terceiro, ele fala contra a insubmissão a Deus. E a quarta, contra a maledicência. Então, vamos lá. Primeiro, ele fala contra a contenda entre irmãos, tá? Contenda entre irmãos. Segundo, contra o mundanismo na igreja. Terceiro, contra a insubmissão a Deus. E quarto, contra a maledicência. O que é que a gente pode estudar aqui? A existência desses males dentro das igrejas. O seu perigo, o seu prejuízo, e o seu remédio. Como evitar que se repita erros? Errar é humano, mas permanecer no erro é burrice, né? Olha só, convém a gente notar aqui nessa leitura desse capítulo a diferença entre a amizade com o mundo, que ela é reprovada no versículo de número 4. Olha o que diz o versículo de número 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então nós temos que escolher. Ou somos amigos do mundo, ou somos amigos de Deus. Não se pode ser amigo do mundo e amigo de Deus ao mesmo tempo. Não. Entendeu? A Bíblia nos fala isso. E o apóstolo Tiago, ele nos dá esse ensinamento. Olha só aqui. Olha o que é que diz. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tá vendo você? O perigo. Olha só. O amor para com o mundo que Cristo revelou. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Olha o tamanho desse amor. Para todo aquele que nele crê, não perecer, mas ter a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa nos ensina esse capítulo. E aí, a gente vai ver que o versículo 5 é uma tradução interessante. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Tem gente que diz, eu não tenho ciúme. Pois é, pode ser que devamos ler. Porventura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Talvez a interpretação seja essa. Nesse caso, o argumento do apóstolo é que o Espírito Santo de Deus não é ciumento. Por isso, se havia entre seus leitores pessoas ciumentas e cobiçosas. O versículo 2 é o que vem dizendo exatamente isso. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes. Por quê? Porque você não sabe pedir. Pedir, pede errado. Pede a quem não pode te atender. Né? Olha só. Não tinham aprendido ainda estas coisas com Deus. A sabedoria vem de Deus. Nós falamos isso no capítulo de ontem. No capítulo de número 3. Olha que coisa maravilhosa. O espírito é empregado psicologicamente referindo-se aos movimentos invisíveis da mente. Porque nós não vemos a nossa mente. Mas o que nós praticamos, o que fazemos, ele diz como é que está a nossa mente. Ora, se eu sou uma pessoa que tem o ciúme de tudo, tem pessoas que têm ciúme até de uma garrafa d'água. Ninguém pega, ninguém toca. Um copo, ninguém toca. Que é isso, gente? Calma, vamos devagar. E aí a gente vai estudando esse capítulo de número 4 e a gente encontra coisas interessantes. Olha só, esse capítulo 4, o versículo 4 dele, ele diz, sabe o quê? Ele diz, adúlteros e adultos não sabeis, vós que a amizade é o mundo, é inimizade contra Deus. O que é que a gente pode ver nisso aqui? Vamos ver o que é que está dizendo Mateus 6:24? Vamos lá, rapidinho aqui. Mateus é o primeiro evangelho, Mateus 6:24. Mateus 6:24. Vou ler rapidinho aqui para você. Mateus 6:24, você pode anotar aí ou pode ler também na sua Bíblia. Abre aí. 6:24 diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Tá vendo você? Que coisa interessante.
o que é que vem dizendo aqui. E aí, quando a gente vai caminhando, isso quer dizer que a amizade com o mundo nos torna inimigos de Deus. Mas olha, quando a gente chega no versículo 10 desse capítulo 4, quando você se humilhar e perceber a sua dependência em relação a Deus, ele o exaltará. O que é que diz esse capítulo 4, versículo 10? Olha aqui o que diz. Humilhai-vos perante o Senhor. E aí acontece uma coisa. Ele, o Senhor, vai te exaltar. Que coisa maravilhosa. Que ensino maravilhoso desse capítulo. E aí, a gente ainda encontra aqui em Mateus 5, versículos 3. Mateus 5 vai falar sobre isso também. Mateus 5, versículo 3. 5, versículo 3 e 4 diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E aqui, isso aqui é Jesus proferindo o sermão do monte. Olha que ligação maravilhosa desse capítulo. E aí a gente vai encontrar no versículo 11 de Tiago 4, olha o que diz aqui. Versículo 11. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, já és juiz. Então está dizendo o quê? Não fala mal do seu irmão, não. Não julga seu irmão, não. Você não é juiz. Viu? E olha só, é o versículo 11 do capítulo 4. Mas em Mateus capítulo 7, olhe que coisa, que preciosidade. Mateus capítulo 7, o versículo 12 diz assim, ó. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Se eu quero que as pessoas me respeitem, eu tenho que respeitá-las. Se eu quero que as pessoas gostem de mim, eu preciso gostar delas primeiro, né? Olha só que coisa maravilhosa. E aí a gente vai vendo, vai entendendo a respeito disso, o cuidado de não falar mal uns dos outros. Olha o que diz aqui, ó. Olha o que diz Mateus capítulo, esse mesmo capítulo 7 de Mateus. Olha o primeiro versículo e o 2, o que diz: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então nós temos que tomar cuidado. O melhor é ficar cada um no seu canto, tomando cuidado com todas as coisas, para não cair em erros, em contradição. Então, a melhor coisa a fazer é fazer o bem, é não falar mal de ninguém, entendeu? Tudo isso é precioso diante de Deus. Beijo no seu coração e até amanhã. Amanhã nós estaremos lendo o último capítulo dessa epístola de Tiago, que é o capítulo de número 5, e eu conto com você aqui. Deus te abençoe, um abraço para você e o Senhor te proteja no dia de hoje mais uma vez.